2.000 médicos de todo o país estão reunidos aqui em Curitiba para um congresso sobre doenças reumáticas. São vários tipos. Algumas delas são artrose e artrite reumatoide, que atacam as articulações. Tem a osteoporose também, que ataca os ossos, e o lúpus, que compromete o sistema imunológico. Essas doenças ainda não têm cura, mas os médicos dizem que os remédios estão cada vez mais eficientes. Em todo o Brasil, são 12 milhões e meio de pessoas com algum tipo de reumatismo, que os médicos chamam de doenças reumáticas, porque são 120 doenças diferentes. A reumatologia pode envolver a parte muscular, a parte articular, mas também envolve fatores, outros órgãos. Então, o quadro reumatológico é bastante amplo, então tem que ser bastante especificado. Os tratamentos diminuem a dor e as sequelas, mas o paciente precisa ter disciplina, fazer atividades físicas e seguir as recomendações médicas. Os médicos precisam também da ajuda da família dos pacientes, mas muitos não entendem as limitações que a doença causa. Por isso, eles têm no consultório essa luva que simula as dificuldades pelo que passa alguém com artrite reumatoide. Aí o familiar que não tem a doença coloca a luva e começa a perceber que tudo fica mais difícil. A gente vai tentar fazer algo simples, tomar água. Deu para imaginar o que é conviver com essa doença. Seu Pedro convive com artrite reumatoide há 30 anos. Conta que tem épocas em que as mãos ficam mais rígidas, mas depois melhora. Dói bastante, é uma dor horrível, que muitas vezes chega a chorar de dor mesmo. Hoje ele conheceu equipamentos simples que podem facilitar muito a rotina. A doutora Wanda trabalha na recuperação de pacientes que tiveram as articulações comprometidas. O paciente muitas vezes tem dificuldade de segurar o talher porque ele não consegue realmente fazer essa garra, mas baratinho, isso daqui é do guidão de bicicleta, e aí você engrossa esse talher e o paciente então consegue chegar na garra para manter a sua individualidade para se alimentar. O maior problema ainda é descobrir a doença reumática, que ocorre quando o organismo, com o sistema de defesa desregulado, combate ele mesmo. Em média, o paciente leva 5 anos para chegar a um reumatologista. Mas exames novos, como o uso do ultrassom, ajudam a identificar o problema. E com o diagnóstico precoce, é menor a chance de sequelas. A reumatologia avançou muito nos últimos anos. Hoje, ainda o paciente chega no consultório com aquele receio que ele vai ficar com alguma deformidade. E hoje em dia, a nossa abordagem é que o paciente ele saia sem nenhuma limitação.